E aí, fiel, dando início aqui a mais um vídeo do nosso canal Fiel do Mano, dessa vez com o comentarista do programa Equipe F, e também separei um corte do café do setorista do Samir Carvalho. O que a gente vai ver aqui nesse vídeo juntos? Vamos ver aí Zé Elias, Zinho, o Pascoal também falando aí dessa vitória do Corinthians, da atitude do Martínez dentro de campo ontem, que foi uma peça fundamental para a vitória do Corinthians, e também a volta de Rodrigo Garro e Memphis Depay. Você vai ficar sabendo de tudo isso nesse vídeo, então já fica ligado comigo até o final, já se inscreve aí se você não é inscrito, ativa o sino e já deixa aquele like também para fortalecer o nosso vídeo e deixa aí nos comentários da onde você tá vendo o nosso vídeo, beleza? Então vamos lá soltar o vídeo aqui agora, presta atenção aí. E se fosse na área, seria pênalti? Não, brincadeiras do Klaus. Se fosse né? na área, seria pênalti? O Klaus foi mal. Você está perguntando para mim se era... Se fosse na área, seria As pênalti? faltas que são fora da área são iguais às que são cometidas dentro da grande área. Só que no São Paulo não teve nenhum toque no jogador. Não, nem estava aqui indo por aí, Pascoal. O Luciano não foi sequer tocado. Mas essa é uma outra discussão. Sim. Essa é uma outra discussão. Nesse lance, acho que, nesse caso, o VAR salvou o árbitro. Só não deu para salvar o árbitro Naquele lance da expulsão. No lance da expulsão, que para mim foi um lance equivocado. O Martínez foi bem, hein? O Martínez ganhou o jogo. O Martínez expulsou o jogador, correu, marcou, jogou, fez jogada de profundidade, jogou de ponta direita, de ponta esquerda. Chato. Puxa vida, o cara ontem acabou com o jogo. Chatozinho. Muito. Eu teria problema com esse cara. se a gente, né, na minha época, Pô, ele é muito chato, cara. Ele é muito chato. Mas assim, pro Corinthians é ótimo. Mas eu acho ele usa muito desses artifícios, né? Ele fica provocando, ele assim, se você fizer uma enquete aí, ele vai ser um dos caras mais odiados aí entre os jogadores ali, porque ele fez isso o jogo todo. E em outras partidas eu percebo esse comportamento dele. Mas tá brigando pelo time dele, tudo bem. Agora, o árbitro tem que ver isso, tem que enxergar isso, tem que ser experiente dentro de um jogo para saber conduzir. Tanto é que logo na sequência o Romero tem o mesmo entreveiro, briga, discussão ali no canto, ele não deu cartão para ninguém. Não. Porque ele viu que foi mal nesse lance e aí eu concordo novamente com o Pascoal. O lateral esquerdo do Santos não fez nada, foi agredido. E o Martínez já tinha dado um tapa na cara dele no primeiro tempo. Uhum. Já tinha feito isso também. Ali no entreveiro, ali, ele mete o braço na cara do jogador e não acontece nada, não toma cartão. Então, o cara vê que não tem um comando, que o juiz não tem esse pulso firme, aí ele toma conta do jogo. Ele tem essa característica, é guerreiro, é brigador, vai e pega no pé dos adversários e luta pelo... O torcedor adora, do Corinthians, ama. Eu, particularmente, não gosto desse comportamento. Acho que o cara tem que jogar bola. Tem que jogar futebol. Ficar agredindo o adversário, ficar, sabe, usando de outros artifícios que não seja a bola, o jogo. Ah, que isso, tem que ser malandro, tem que usar... Não, é diferente. Ele agrediu por 2 vezes, fez hora extra dentro do campo. O Martins tinha que ter sido expulso no jogo. Ele agride num outro lance, manda o braço no rosto, aí fica aquele, não foi nada, não foi nada, não foi nada. E ele que passa e dá uma peitada no lateral do Santos. Eu acho que foi prejudicado e ele que avisou pro árbitro. Ou seja, o Klaus foi muito mal, Não viu o gol, que a bola entrou. O Yuri Alberto estava comemorando há 5 anos o gol e ele estava ali, não sabendo o que era, não é. Aí que o VAR chama e mostra, né, tudo. O lance da anulação também. Enfim, não achei uma atuação boa do Klaus, não, que é um bom árbitro, é um cara experiente, mas nesse jogo deixou a desejar. E também não achei um jogaço, não, tá? Foi um jogo muito de nível técnico baixo, não foi. O Dorival optou por entrar. Até o Martins jogou até como um ala, né? Vamos dizer assim, porque tinha 3 zagueiros, ele fez o corredor lá direito, dá o passe pro gol do Yuri Alberto. Muito oportunismo do Yuri Alberto. Mas o Corinthians, ele não foi um atropelo, não dominou o jogo. Se você pegar a posse de bola, foi muito parecida. Finalização, o Corinthians teve mais, mas também não foi obrigando o Brasão a fazer defesas. O Santos teve as suas chances, teve a oportunidade no primeiro tempo de matar o jogo, mas é aquela fase ruim. Tudo errado no Santos. E o Zé Elias, eu vou deixar até para o Zé Elias, mas eu concordo muito no destaque dele, né? O maior ídolo do time está preocupado com uma outra situação. O presidente está preso ao contrato
e não tem como você cobrar desse maior ídolo. Os jogadores são meio que assim, o Neymar não tá... Quando o Neymar chegou, parece que todo mundo resolveu jogar. E claro, o Neymar joga demais, então ele bem melhor o que está ao lado dele. Mas eu olhando para a escalação, eu não acho o time do Santos, nome por nome, pior do que o time do Corinthians. E aí tem a chance no primeiro tempo para matar o jogo e não mata, aí tá aí com uma vitória no campeonato, na zona de rebaixamento, bem atrás, como você falou, do próprio Grêmio que está na zona de rebaixamento. Então ele tem que vencer 2, 3 jogos para tentar sair da zona de rebaixamento. É uma situação complicada, os jogadores que têm bons jogadores não conseguem render. O Guilherme ainda está para voltar também, né? O atacante, que é bom jogador. O Soteldo se machucou, o Tiquinho não está rendendo o que a gente sabe que ele pode jogar. Mesmo assim, acho que o primeiro tempo do Santos foi melhor do que o do Corinthians. Memphis e Garro podem voltar juntos, tá? Vamos entender isso aqui. Eu recebi a informação que a lesão no tornozelo do Memphis era uma lesão grave, tá? Uma lesão grave. Então é um jogador que preocupa lá dentro do Corinthians. A presença do Memphis no jogo contra o Novo Horizontino, se acontecer, vai continuar aquela coisa do cara tá jogando, mas não está 100%, então não é legal. Então acho que o Memphis não volta contra o Novo Horizontino. E aí, a comissão técnica do Corinthians está definindo uma situação, tá? Qual é a situação? A situação é não colocar no jogo contra o Atlético Mineiro jogadores que estão voltando de lesões. Aí seria caso do Memphis e também do Rodrigo Garro. Por quê? Por conta do gramado sintético da MRV, tá? Que é o campo do Atlético Mineiro, o estádio do Atlético Mineiro. Então, está havendo uma conversa de comissão técnica, profissionais do Corinthians, pessoas da bola, para que não coloquem em campo jogadores que estão voltando de lesão no próximo sábado, contra o Atlético Mineiro, jogo pelo Campeonato Brasileiro. Por conta disso, o Memphis talvez não tenha chance, a perspectiva é que ele e a expectativa é que ele não esteja em campo quarta contra o Novo Horizontino na Neoquímica Arena, e aí preservam ele na partida contra o Atlético Mineiro, porque é gramado sintético. E assim, né, sendo assim, ele voltaria só contra o Vitória da Bahia. Se para o Memphis é assim, para o Garro também a decisão é tomada, né, em relação aos dois jogadores. Aí o Corinthians teria um time bem diferente, um time com muito mais qualidade na partida contra o Vitória, no dia 1º de junho, um domingo, na Neoquímica Arena, jogo em casa contra o Vitória, voltando o Garro, voltando o Memphis, um time bem diferente, hein? Muito mais qualidade. Só que tem um problema, o Corinthians ainda vai ter o desfalque do Memphis e do Garro em mais uma rodada do Campeonato Brasileiro, tá? Que é contra o Atlético Mineiro. Então, essa atualização para vocês, esse detalhezinho, um detalhezinho exclusivo para vocês. Talvez eles poderiam até colocar o Garro já para voltar contra o Atlético Mineiro e o próprio Memphis, se fosse gramado natural, se fosse grama natural. Como não é, a ideia é que os dois estejam em campo contra o Vitória da Bahia, tá? Contra o Vitória da Bahia. E o jogo contra o Huracan é um jogo fora de casa. Então, eles também, né, poupariam contra os dois contra o Huracan. Então, tudo indica, não é que isso tá cravado já, tá? Não é que isso tá cravado. É bom a gente lembrar que hoje, né, eu recebi essa informação hoje, no dia 19, né, dia 19, talvez estiver vendo um corte no dia 20, enfim, sobre a situação, né, a perspectiva e a programação do Corinthians para o retorno, né, dos dois jogadores, no dia em que a doutora Carolina, né, que é a médica, a chefe do departamento médico do Corinthians, foi demitida. Então as coisas podem mudar, mas vamos lá. Memphis contra o Novo Horizontino, muito pouco provável, tá? Muito pouco provável.
Contra o Atlético Mineiro, também, aí a chance é 0, porque o gramado é sintético. Contra o Huracan, jogo fora de casa, viagem, também pode poupar os dois. E aí vem o jogo contra o Vitória na Neoquímica Arena em casa, tá? Enfim, vai ficar essa dúvida na questão do Huracan, mas do Atlético Mineiro, por ser grama sintética, já está descartada. Mas é claro, havendo uma recuperação muito boa dos dois, pode ser, né, o jogo contra o Huracan, um jogo decisivo, que eles retornem, que eles possam retornar. Mas o mais provável que me falaram, a ideia é colocar contra o Vitória. Por quê? Porque o jogo contra o Huracan, fora de casa, tem a viagem e vai ser um jogo muito pegado para quem está voltando de lesão. Então eles também querem evitar. Honestamente, eu particularmente, acredito que você que é corintiano também, não vejo a hora do nosso menino Rodrigo Garro voltar a jogar bola. Lógico que eu acredito que ele vai precisar ali de algum tempo de jogos, de repente 3, 4, 5 jogos para poder ganhar ritmo de jogo de novo, para poder fazer ali o seu bom futebol, né? Mas de verdade a gente está contando aí as horas para ver a volta do Garro, que eu tenho certeza que vai ser, não vai ser, ele já é, né? Ele já é uma peça fundamental, mas como não tá jogando, não tá podendo ajudar a equipe, ele faz muita falta. E como eu tava até conversando com um amigo meu ontem, lá no estádio, lá na arena, é impressionante a falta que faz o Rodrigo Garro, e não só ele, o Memphis também, que não jogou ontem. Agora você imagina um Corinthians sem Garro, sem Memphis e sem Yuri. É pra acabar, meu amigo. É pra fechar o caixão e tchau. Não tem condições. São 3 jogadores importantíssimos no Corinthians, como o Carrilho também, né? Que faz muita diferença. Infelizmente, o Coronado não vem rendendo como a gente esperava. O Bidon também não vem rendendo como a gente esperava. Quem mais? O Maicon, eu não sei o que o Dorival, eu até falei no pós-jogo ontem, direto lá da arena, se você não viu meu vídeo, você pode ver aí no canal. Eu não sei o que o Dorival, ele está vendo no Maicon. Tudo bem, o Maicon já foi um bom jogador, beleza, mas hoje ele não é mais, ele não é esse jogador que um dia ele foi, que um dia ele ajudou o Corinthians, hoje não tem condições. Ele simplesmente não tem condições, e o Dorival deu até a faixa de capitão para ele. É inacreditável. Pode ser que ele veja algo nos treinos que a gente não tá vendo. Mas enfim, dentro de campo, ali no jogo, na hora do vamos ver mesmo, ele não tem representado. Ele só toca para trás ou só toca pro lado. Parece que tem medo de ir para cima. Apesar que, falando aqui o português claro, o time do Corinthians mesmo, ultimamente, é um time que eu acho que os jogadores que mais tocam na bola é André Ramalho, Kaká, Félix Torres e Angileri, porque é impressionante o time do Corinthians, como eles tocam bola ali atrás, inclusive o Hugo Souza, é isso mesmo, o Hugo Souza que é goleiro, eu acho que ele pega mais na bola do que os próprios meias e atacantes do Corinthians, porque o que o Corinthians retrocede, joga para trás, é incrível, é uma coisa assim de você falar, meu, não é possível. Não é possível que não tenha ninguém vendo isso. Não é possível que essa seja a estratégia do Corinthians para poder atacar o adversário. Ficar tocando bola ali atrás, tentando um furo, tentando uma jogada. Não é possível. É impressionante como o Corinthians recua. Joga com zagueiros e joga ali com o Hugo Souza. É impressionante. E tipo assim, e nem assim os caras tendo mais tempo com a bola nos pés, a gente vê... o Félix Torres, por exemplo, tudo bem que ontem não dá pra falar também, né? Ele jogou muita bola. Não, ele deu uma assistência espetacular pro Yuri, que infelizmente resultou ali na anulação do gol, porque segundo o VAR, segundo o Klaus, foi falta. Segundo também aí a mídia, dizem que foi falta. Eu achei que não foi falta, porque se fosse falta, o mesmo lance, e até pior, teve no Romero, antes dessa jogada. Se você analisar lá os melhores momentos, você vai ver. Romero sofreu o mesmo choque ali de braço nas costas, o Klaus não deu nada, tanto que quando o Félix Torres fez a mesma jogada, ele também não deu nada, porque senão ele teria que ter dado antes. Mas não.
Mas enfim, não é que eu tô chorando aqui nem nada, mas é só aí um comentário, uma opinião minha. Para mim não foi falta e anulou mais um gol, mais um golaço, que já foram vários golaços que foram anulados, 5 gols que foram anulados do Corinthians nesse ano de 2025 na Neoquímica Arena. Não sei o que vai precisar ser feito para essa palhaçada aí acabar, mas tem que acabar, né? Porque não dá. A gente trabalha, o Corinthians se esforça, faz o gol para vir um VAR e qualquer coisinha, sem contar os outros que tentaram anular ainda de outros jogos e graças a Deus não conseguiu porque não tinha como anular. Mas aonde eles vê ali uma brechinha, o VAR tá sempre tentando anular gols do Corinthians. Bom, enfim, esperemos aí que Garro e Memphis volte realmente contra o time do Vitória e possa estar ajudando o Coringão, porque realmente são 2 jogadores que faz muitíssima falta pro Corinthians. Bom, vou ficando por aqui. Qualquer novidade eu trago pro canal, por isso se inscreve aí se você não é inscrito e ativa o sino, porque eu tenho percebido, vou só abrir aqui para falar rapidinho, que a maioria, porque a gente tem aqui, quem trabalha com YouTube, você tem ali uma estatística, né? Que quem é somente telespectador, seguidor, não tem. A gente tem aqui o YouTube Studio e lá ele mostra pra gente da onde as pessoas veem os nossos vídeos. Por exemplo, eu tenho pessoas que veem os meus vídeos do Japão, dos Estados Unidos, de Portugal e a maioria, obviamente, aqui do Brasil. Mas o que o YouTube nos mostra também é que a maioria das pessoas que estão vendo os nossos vídeos, os meus vídeos que eu subo aqui no canal, 94% não são seguidores. Apenas 6% são seguidores que já seguem o canal e 94% não são seguidores. Então, se você está vendo esse vídeo, não se esquece não. Só clicar aí, ó. Clica aí embaixo aí, onde diz se inscrever. Você se inscreve, você ativa o sino das notificações. Aí cada vez que a gente subir aqui um conteúdo, você é o primeiro em receber aí no seu dispositivo, beleza? Então é isso. Até o próximo vídeo. Tamo junto e vai Corinthians.